Opa, tudo bem? Aqui é o Marcelo Portela. Hoje é dia 3/8, 1h50 da manhã. Eu acabei chegando tarde em casa, eu tô meio ligadão. Eu tava brincando com as meninas, não vou conseguir dormir. Se eu deitar agora, eu não vou dormir, eu me conheço. Então, eu pensei na possibilidade de vir resolver uma questão que eu tenho aqui para poder resolver semana que vem. Eu estava pensando em algumas coisas, como resolver essa questão, na verdade é um problema. Eu tenho um problema, eu preciso de resolver esse problema. Que é basicamente o seguinte, eu vou compartilhar com vocês com a tentativa de externar isso para fora e de alguma maneira eu encontrar a solução e conseguir aplicar essa solução ainda hoje, né? Lembrando que hoje é dia 8 e é 1h50 da manhã. Então vamos lá, eu vou vir aqui para o meu Obsidian, eu vou começar a falar aqui com vocês com a intenção de fato, sim, de pensar sobre o problema e de pensar como que eu posso organizar essa solução. Lembrando que não tem nada planejado aqui a questão aqui é o seguinte, eu tenho um cliente no qual ele tem um ambiente que ele tem um CRM atual, né, que é o Como CRM. E esse Como CRM ele é uma ferramenta de mensageria barra CRM, né? Então ele tem todas as funções de um CRM mais canais de multicanais conectados. Então isso permite que os vendedores eles podem estar em um ambiente centralizado, respondendo e conversando com os leads, com os clientes, enfim. E é uma excelente ferramenta, né? Mas a gente está migrando parte do time para uma outra ferramenta, que é o ClickUp, por alguns motivos de técnico, orçamento e principalmente centralizar a operação do time. Então a intenção é integrar as áreas comerciais, marketing e operacional, né? O jurídico, o financeiro. O desafio aqui é o seguinte, né? Eu vou começar a rascunhar algumas coisas e mais uma vez não tem nada planejado. O que eu vou falar aqui é praticamente de improviso. Então eu tenho um ambiente que é o Como CRM, como com 2M, CRM. Como eu falei, uma ferramenta de mensageria mais CRM. E eu tenho o ClickUp. Ele não é um CRM e ele não é uma ferramenta de mensageria, mas ele me permite integrar departamentos, né? Criar workspace, criar ambientes, criar departamentos ali dentro e indo sincronizando ali, né, com os IDs das bases de dados. A intenção, mais uma vez, aqui é a gente ter um time mais centralizado, né, e reduzir o tempo operacional de todo o time. É um baita desafio, né, e é um ambiente totalmente de teste. E é a primeira vez que eu vou fazer esse tipo de implementação. Então, o que acontece? Geralmente, né, para fazer esse tipo de migração, a gente utilizaria uma integração nativa. O que acontece? O Como CRM ele não tem uma integração nativa, não até essa data, 3/8/2024, uma integração nativa com o ClickUp. Não existe isso. Então, qual que é o desafio? Eu não consigo pegar as informações em real time aqui dentro do Como CRM e mandar para o ClickUp e manter os dois times comerciais rodando simultaneamente. O que eu vou, né, fazer aqui? Inicialmente, tinha sido proposto baixar diariamente a base de dados do Como CRM e upar para o ClickUp. Pô, mas dá certo? Dá certo. Mas vou ter um delay ali que esse serviço seria feito manualmente uma vez por dia. E isso tem sérios riscos de problemas, né? Tanto de duplicação de dados e também de atraso de atendimento. Então, essa possibilidade já está descartada. Então, o que eu vou fazer aqui? A minha intenção aqui é a gente utilizar um banco de dados. Esse banco de dados, né, eu estava pensando um pouco mais cedo, possivelmente vai ser o Google Sheets, né? Pelo fato dele me permitir fazer ações em real time, em tempo real, e me permite fazer consultas via API ou via webhook, né? O Google
Sheets. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o Google Sheets para poder receber os dados do como CRM e mandar para o Google, para o ClickUp. Porém, tem uma questão aqui técnica que eu preciso de resolver. Eu não sei, e de fato eu não sei se o como CRM ele tem uma integração nativa com com o Google Sheets. Então, se ele tiver uma integração nativa, vai ser ótimo porque eu vou poder fazer uma integração nativa com como CRM com a base de dados do Google Sheets. E o que eu vou fazer? Eu tenho que mandar essas informações do Google Sheets para o ClickUp. Porém, eu tenho um problema aqui, que o problema é um problema que eu tenho que resolver, que é não tem uma integração nativa, não até agora, com o ClickUp. Google Sheets com o ClickUp. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter um intermediador aqui no meio aqui para poder fazer essa integração. E o que eu estava dando uma olhada já, um pouco antes de entrar aqui. Quais são as ferramentas que a gente tem hoje no mercado para poder fazer esse tipo de conexão? Eu tenho o N8N, N8N, tenho o Zapier, não sei como se escreve, mas eu acho que deve estar errado, quase certeza. E eu tenho o Make. O que acontece? O N8N, eu já mexi no N8N algumas vezes. Ele é gratuito, né? Isso aqui é um ponto positivo. O N8N ele é totalmente gratuito, posso instalar na minha máquina, rodar uma instância aqui na minha máquina e fazer isso diariamente, de maneira automática. O problema é, se o meu computador estiver desligado, o N8N ele não vai funcionar. Então isso aqui é um problema, né? O que eu tenho aqui abaixo? Tem o Zapier. O Zapier ele é pago, né? E ele é pago em dólar e é caro pra caramba. Então isso aqui eu já vou descartar, né? Então esse aqui eu vou descartar porque é caro pra caramba. E eu tenho o Make, né? O Make ele é pago, porém ele tem uma licença ali, se eu não me engano, de até 1000 ações, né? Eventos, chama eventos, que eu posso utilizar gratuitamente e caso eu estourar eu pago, se eu não me engano, acho que 7 dólares mensais, ou 8 dólares mensais, é coisa assim, é baixo. Então o que eu estou pensando? Entre pegar o N8N e instalar na minha máquina e usar a versão free, a princípio, do Make, eu vou de Make. Pô, Marcelo, mas o N8N também você pode instalar numa VPN, para quem não sabe, uma VPN é uma máquina virtual, é uma virtual machine. Pô, mas isso começa a deixar um ambiente muito complexo, porque eu tenho que contratar uma VPN lá na GoDaddy ou na HostGator ou DigitalOcean e eu vou ter que monitorar isso, né? Então isso acaba criando um trabalho que eu acredito que eu não preciso ter. E também acaba ficando mais caro do que o próprio Make. Então, a princípio, né, para esse ambiente que eu estou pensando aqui, eu vou utilizar o Make, que eu acho que é a ferramenta mais, a princípio, a ferramenta mais adequada. Observação: não sei mexer em nenhuma delas, né? Eu já abri ali o N8N, criei algumas integrações ali, eu sei fazer uma consulta, mas nada além disso. Então, o que eu vou ter aqui, pessoal? Só voltando à linha de raciocínio. Eu vou ter que ter aqui o integrador, que eu vou utilizar uma parada que chama webhook. O que é um webhook? O webhook é um parâmetro de consulta que me permite realizar consultas, realizar a inscrição, escrever, né, dar entrada em dados, subscrever dados e fazer consulta. Então, o webhook é isso, ele vai me permitir fazer essas ações. Então, o que eu vou ter aqui? Então, vou ter aqui um webhook conectado. Nossa, meu desenho está horrível, mas vamos lá. Vou ter aqui esse carinha, né, que vai ser o webhook conectado, fazendo consultas constantes no banco de dados.
Se esse banco de dados for atualizado, né, receber uma nova inscrição ou ser atualizados os dados, ele vai me retornar essa informação com as informações atualizadas. E esse carinha aqui, ele vai fazer a ponte com o nosso ClickUp. Beleza? Então, teoricamente, é isso que eu tenho que fazer. Eu acredito que eu consigo desenrolar isso aqui ainda hoje, né? Não é algo difícil de tecnicamente ou teoricamente, não é para ser difícil. Então, a gente vai começar a trabalhar nesse cenário, beleza? Se vocês tiverem alguma sugestão melhor do que essa, eu estou aberto. Então, o que a gente vai ter aqui? Só para a gente continuar aqui, esses dados, quando eu fazer essa consulta através de um webhook, através ali do Make, toda vez que ele obter uma nova informação, né, que informação que é essa? Tá? Essa informação é o seguinte: cada entrada, né, cada lead, cada oportunidade que entra aqui no Como CRM, ele gera aqui para gente um ID, né, ou um ID. Então vamos colocar aqui. Esse aqui é o nosso lead, né? Ele não ficou como eu imaginei, mas ele é o nosso lead. E cada lead ele tem um ID único, né? Vamos supor que esse aqui é o X2A. Vamos supor que é esse é o ID dele. Cada lead ele tem um ID único. Então o que acontece? Toda vez que o nosso webhook fazer uma consulta no nosso banco de dados, ele vai verificar sempre as informações de inscritos e subscritos. Isso é, ele vai bater um check em toda a base de dados, em toda a planilha, lembrando que o Google Sheets é uma planilha. E se houver alguma linha que houve alguma alteração, que alteração que é essa, Marcelo? Essa alteração ele pode ser, por exemplo, atualização do nome, pode ser a atualização do telefone, pode ser a atualização do e-mail, ou até mesmo, sei lá, talvez do produto, talvez da tag. Tag, nesse caso aqui, é uma tag do vendedor. Então, o que o webhook vai fazer? Ele vai ficar batendo, né, um check em todas as linhas dessa planilha para verificar se houve alguma atualização em algum desses dados. Pô, Marcelo, houve uma atualização. O que ele vai fazer? Pô, ele consultou, houve atualização, ele vai voltar essa informação, ele vai mandar lá para o ClickUp. Chegando lá no ClickUp, a gente tem um cenário que ele começa a ficar bem interessante, que é o seguinte. Mais uma vez, pessoal, aqui eu tô compartilhando o problema que eu tenho e eu tô pensando ao mesmo tempo que eu tô fazendo, beleza? Aqui no ClickUp aqui, ele vai fazer o seguinte. Lá vai ter uma pancada, ele vai ter uma lista gigante de departamentos. Dentro de cada departamento vai ter listas específicas, tá bom? Então vamos colocar aqui para poder simplificar. Lá dentro do nosso workspace do ClickUp, o workspace é a nossa área de trabalho. Lá dentro do ClickUp a gente vai ter ali o departamento comercial, certo? Então vamos para poder simplificar. Dentro do departamento a gente tem o departamento comercial. Que eu vou simplificar aqui a comercial CRM. Comercial CRM. Então, dentro do ClickUp a gente tem o departamento comercial CRM. E dentro do departamento comercial CRM a gente tem uma outra parada que é a que a gente chama de lista. O que é essa lista? A lista ela é onde a gente organiza todas as atividades. Aqui a gente pode chamar de oportunidades ou pode chamar de leads. Vamos colocar leads e oportunidades. Isso e oportunidades. Beleza. E dentro dessa lista e oportunidades a gente tem a nossa área de tarefas.
E o que, que vai ter nessa área de tarefas? A gente vai usar nesse projeto específico o Kanban, né? Para o comercial ficar mais simples. O que, que é um Kanban? Kanban, Kanban é um conjunto de colunas. Deixa eu criar algumas aqui só para a gente poder exemplificar. O Kanban é um conjunto de colunas no qual cada coluna, né? É um exemplo assim. Para cada coluna tem um objetivo. Então, o que acontece? Quando você cria uma atividade, só para poder exemplificar, tá, pessoal? A gente tem a gente tem aqui vamos colocar uma ordem, né? Uma ordem, um processo, isso, etapas, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Para poder exemplificar, aqui a gente vai ter aqui, exemplo, a fazer, a fazer, fazendo e pronto, feito, pronto. Então, só para poder exemplificar, quando a gente tem trabalho com Kanbans, a gente tem ali uma atividade que está na coluna a fazer. A pessoa responsável, ela começou a fazer essa atividade, ela vai arrastar isso para a coluna fazendo, né? E quando ela finalizar essa atividade, ela vai arrastar, ela vai transferir essa atividade para a coluna feito, ok? Então, o Kanban é uma metodologia de atividades, de acompanhamento de atividades. O que a gente vai fazer aqui para poder simplificar o processo ou para poder deixar o processo mais organizado? O que é um lead, pessoal? O lead, de acordo com o livro Receita Previsível, é uma pessoa que manifestou algum interesse. Como que é esse algum interesse? Essa pessoa, ela ligou para a nossa central de atendimentos. Essa pessoa, ela foi até o nosso ponto de vendas. Essa pessoa, ela se inscreveu, ela clicou no anúncio, né, e entrou ali para o nosso CRM, ou ela se inscreveu, ou ela chamou a gente no WhatsApp. Ela é um lead. Não necessariamente ela é uma oportunidade. Qual que é a diferença de oportunidade? Aqui ainda continuando ali com a linha de pensamento da receita previsível. Oportunidade é quando esse interessado, quando esse lead, ele de fato manifesta um interesse positivo pela solução do qual a gente está oferecendo. Tudo bem? Então vamos lá. Então, só recapitulando, a gente tem um ClickUp que vai receber esses leads que foi cadastrado lá no Como, ou estão chegando no Como, vai passar pelo nosso banco de dados, vai receber uma consulta, né? E se é um novo lead ou se é um lead atualizado, esse lead ele vai entrar no ClickUp, vai ser direcionado para o departamento comercial e dentro do departamento comercial para a lista de leads e oportunidades. Cara, aí que começa a ficar interessante. Vamos ver se eu consigo organizar aqui. Dentro de leads e oportunidades, a gente tem várias etapas. É um processo comercial, né? Então, a gente vai ter ali um Kanban de lead, que é todo mundo que está chegando, né? Então, vamos tentar. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, a gente vai ter ali um Kanban, que a primeira coluna é o lead. Todo mundo que chegar do CRM como, ele vai cair na oportunidade, não, perdão, ele vai cair na coluna lead, beleza? Então ele vai cair aqui. Mas não só de lead vive um departamento comercial, correto? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma outra coluna de qualificação. Depois de qualificação, né, a gente vai, se o lead for qualificado, nesse cenário aqui, a gente vai ter ali um convite para um agendamento, né? Uma reunião. Vou colocar agendamento. Agendamento. Esse agendamento pode ser presencial, pode ser via uma ligação WhatsApp, ou talvez uma ligação via vídeo, ou até mesmo pela troca de mensagem do WhatsApp, tá bom? Então, o vendedor, ou o vendedor, pré-vendedor, que seria o SDR, ele vai verificar se esse lead ele é qualificado. Se ele for qualificado, vai convidar para um agendamento.
E aí a gente vai dar um próximo passo. Depois do agendamento, aí tem uma... Eu não vou entrar em detalhes, né, em detalhes micros aqui, mas se a pessoa comparecer no agendamento, né, a gente vai ali tentar conduzir para uma proposta, né, para uma proposta comercial. Neste ambiente aqui no qual eu estou configurando, essa proposta comercial, o vendedor ele não consegue emitir de imediato. Ele tem que sentar, fazer as consultas, organizar a documentação e enviar a proposta, porque são produtos caros, né? São apartamentos, casas, imóveis de alto luxo. Então, uma vez que o corretor, vendedor, né, atendente está organizando a proposta, após a proposta a gente tem a proposta enviada. E eu sei que nesse caso aqui eles têm um time ali de 7 a 10 dias para análise da proposta. E geralmente esse prazo, né, o corretor, o vendedor, ele fica em contato. Depois de uma proposta enviada, se caso a proposta for aceita, o próximo passo é a negociação. Beleza, a gente tem a negociação, próxima etapa, né? Aqui, mais uma vez, eu estou fazendo a visão micro do ambiente, beleza? Vamos lá, depois a gente tem o negociação, aqui, se eu não me engano, é o perdido. Nesse caso, após a negociação, o lead ele dá o perdido, né? Ele fala, pô, não quero mais. E por último tem um ganho, que é o fechamento, beleza? É um processinho simples, lembrando que cada uma dessas, cada um desses processos aqui, ele tem as suas micro atividades, né? E eu estou fazendo o que aqui? Eu estou só pensando com vocês, não estou entrando no processo de maneira detalhada. Então, a gente vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui. A gente vai... Deixa eu até apagar isso aqui. A gente vai ter um CRM onde que vai ter a entrada de um lead. Esse lead ele vai dar a entrada no como CRM a princípio, né? Como a gente está em processo de migração. A gente vai fazer uma integração. Se houver uma integração nativa, eu estou lembrando isso aqui agora, com o Google Sheets, a gente já vai mandar toda e qualquer alteração no como CRM para uma planilha do Excel, no Google Sheets. E essa planilha do Google Sheets, a gente vai ter um integrador que vai ser o Make. Tá? Make é estranho, parece maquiagem, mas não é maquiagem, pessoal. É Make mesmo, o nome da ferramenta. Ou Integromat, né, o nome antigo. Então, a gente vai ter o Make, que vai fazer essas consultas via webhook, houve alteração, volta, consulta e é atualizado no nosso ClickUp. Essa informação vai bater lá no ClickUp, ele vai pedir autorização para o ClickUp e ele vai direcionar, né, para o departamento comercial barra CRM. Dentro de comercial barra CRM, a princípio a gente vai ter aqui uma lista que chama leads e oportunidades. Eu poderia dividir em duas listas, né? Que talvez faz até mais sentido. Em duas listas, uma lista só para poder receber aquele volume massivo de leads e oportunidades para ter uma visão mais limpa do ambiente, para até mesmo facilitar o processo de relatórios. Mas vamos ficar nesse básico aqui, depois a gente vai evoluindo aqui na ideia. Dentro de leads e oportunidades, eu vou ter ali uma série de processos, etapas, né? Para organizar o fluxo. Porque, pessoal, venda já é já tem um bom tempo que eu tenho esse entendimento, faz super sentido. E depois que eu li, né, o livro do Conrado Adolfo, Os 8 P's do Marketing Digital, e o livro da Receita Previsível, isso que ficou claro, vendas é processo. Não é um bate-papo, é processo. Processo tem etapas que deve ser seguido. Então a gente tem o pré-definir um processo comercial, obviamente que aqui vai ter alterações, mas a princípio é isso aqui. Então o que a gente vai fazer? Neste momento eu vou estar entrando lá no como CRM para poder entender como que eu vou fazer esta integração. Pô, Marcelo, e se não tiver
essa integração com o Google Sheets? Sendo bem sincero, não sei. Mas eu acredito que o que eu vou fazer? Se não tiver essa integração aqui, a gente vai fazer uma integração direto com o Make. Porque eu tenho certeza que lá a gente consegue puxar essas informações do como para o Make. Pô, então para que fazer com um banco de dados? Para facilitar o processo. Porque eu sei que eu já dei uma olhadinha há alguns dias atrás na documentação de API do Make, desculpa, no Google. Epa, peraí, calma. É 2h15 da manhã, eu peço perdão, tá? Eu já dei uma olhada na documentação do Combo CRM e eu já entendi que eu tenho algumas limitações em fazer consultas no Combo CRM, tá bom? Então é por este motivo que eu estou indo pelo caminho mais fácil, porque eu sei que ele consegue exportar para alguns bancos de dados e o Google Sheets é o mais simples que eu conheço, beleza? Dúvidas, perguntas? Coloca aqui nos comentários que a gente vai discutindo isso posteriormente. Possivelmente esse vídeo vai para algum lugar, YouTube ou Instagram, sei lá. Cara, legal. Já tenho a visão, já tenho um planejamento do que eu devo fazer para este cenário. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do Combo CRM e a tela do ClickUp, tá? Mas antes disso, tem uma parada aqui que eu acabei de lembrar. E é importante. Lembra que eu falei que o lead, né? O lead ele tem aquele ID, o ID único. Esse ID único, ele vai me possibilitar encontrar esse lead sem duplicação e dentro desse lead tem algumas informações. Então vamos lá. Quando esse lead ser encaminhado para mim, quais informações que eu preciso que esse carinha tenha aqui para facilitar o meu lado, tá bom? Eu preciso aqui que ele tenha, obviamente, nome. Preciso que ele tenha aqui data de criação. Preciso que ele tenha o responsável. Né? Se já tem um responsável lá no como CRM, ele vai me trazer essa informação. Tá pequeno, né? Eu sei. Como se eu estivesse falando com alguém, mas vamos lá. Preciso saber qual que é o produto, porque através do anúncio a gente já sabe qual que é o produto que esse lead ele está interessado. Preciso saber do valor, né? Então beleza, então eu vou ter mais ou menos estas informações aqui, tá bom? Eu tenho aqui um CRM. Deixa eu ver se eu posso mostrar alguma coisa aqui. Acho que pode. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Eu tenho aqui a tela do Com CRM. Deixa eu abrir aqui pra gente. Ah, preciso de logar. Eu não vou logar agora. E eu tenho aqui a tela do ClickUp, tá? Só para vocês poderem entender, vou abrir aqui um outro ClickUp para vocês terem uma ideia de como vai ficar, tá bom? Eu tenho aqui os departamentos, né? Exemplo, eu tenho a agência, dentro da agência eu tenho o CRM, tenho entrada de cliente, tenho controle de cliente, administrativo, financeiro. Dentro do CRM eu tenho uma lista de leads e oportunidades e eu tenho aqui um cartão, né? Deixa eu abrir esse aqui, que ele tem algumas informações bem interessantes. Eu posso definir o nome do cidadão, aliás, o canal do qual ele veio, Instagram, Google, indicação, orgânico, WhatsApp. Vamos colocar orgânico. Eu tenho o nome, o nome da pessoa, vamos colocar aqui, Portela. Tenho aqui o produto, né? Aqui eu não tenho nenhum produto cadastrado, mas vamos colocar que é o XPTO. Opa. Na verdade é proposta aqui, ó. O valor da proposta aqui nesse caso vamos colocar R$2.000. E aqui eu posso dar inclusive até calcular
qual que é o LTV, o Lifetime Value, mas aqui não está calculado. Mas vamos supor que eu consiga, ou queira, ou posso, e eu posso fazer, sabendo o período mínimo de contrato, né, que a gente tem. Vamos colocar que são 3 meses, seria R$ 6.000. E tem outras aqui que se a pessoa tem a data de qualificação, qual que é o status dessa pessoa, se ele está ativo, se não está ativo, quais são as tags, qual que é o WhatsApp das pessoas, se posso adicionar, qual que é o Instagram dela. Então, eu tenho várias informações que eu posso definir aqui, tá bom? Então, este é uma das possibilidades de utilização do ClickUp. Também tem aqui toda a parte de marketing, que entra toda a parte de planejamento, conteúdo, que é o que esse cliente quer fazer, que é integrar todos os departamentos. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo agora, que eu vou confessar que está meio tarde e eu preciso de começar a executar isso aqui ainda hoje. E assim que eu finalizar a execução, eu volto aqui para poder compartilhar com vocês, beleza? Então, até mais e em breve eu volto com novidades.